Boa tarde a todos. Hoje eu tô aqui no meu lar para Sintonia Feminina. Tomara que esteja saindo o som aí. Hoje não deu pra gente ir lá na rádio para eu estar junto com o Ricardo. Fiz uma proposta para ver se ele entra aqui para matar a saudade e a gente participar desse Sintonia Feminina juntos, como a gente sempre faz, né? Só que eu vou para a rádio. Dessa vez fiquei em casa. Não sei se ele está se sentindo bem para fazer parte. Bom, hoje o assunto ele é um pouquinho polêmico, porque é sobre o celibato. E para fazer sobre esse assunto, eu preciso viver os assuntos, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, eu trago um assunto que faz parte da minha vida. Então, o celibato, para quem não sabe, ele é similar à castidade. Ele é um sinônimo de castidade. E o celibato, eu procurei no dicionário a diferença entre celibato e castidade, é que a castidade ela é uma situação que todo mundo pode ter. Você pode, inclusive, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, ter castidade, né? Fazer e ser casto. Você e seu esposo, você e seu companheiro ou a sua companheira podem ser castos e participar um pouquinho desse momento de sacralizar essa energia sexual, que é a energia, para quem não sabe, no segundo chakra, né, que é o chakra sexual, 3 dedinhos abaixo do seu umbigo, ele é da cor laranja e ele traz não só a criação, o poder de criação de filhos, né, de seres humanos nessa terra linda, nesse planeta maravilhoso, mas também o poder de criar coisas, que vai desde um almoço gostoso até um empreendimento, uma casa, um projeto, qualquer coisa que você pense, uma arte, né? Tanto que a cor laranja, ela é a cor da arte, né? Da criação, da criatividade. E o celibato, ele é exigido, né, para o sacerdócio. O sacerdócio que é quando você entrega a sua vida ao divino. E isso não tem nada a ver com religião, né? Entregar a sua vida ao divino. Vou contar um pouquinho para vocês de como que o celibato entrou na minha vida, a castidade. Foi meio que naturalmente. Eu tô solteira há muitos anos, né? E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o celibato era uma parte de mim. Eu sou uma pessoa exigente com relacionamentos, eu fui uma jovem muito transante, mas a vida, né, e a seriedade, a maturidade da vida foi me tornando uma pessoa mais séria, uma pessoa que busca realmente uma conexão sexual muito mais profunda, né? E não era o que eu buscava enquanto jovem, mas é o que eu busco de uns anos para cá. E eu comecei a perceber que, mesmo eu querendo um relacionamento com alguém, eu senti uma certa dificuldade de me abrir para o sexo, né? E eu sempre achava que, acho melhor não e tal. E isso, gente, não tem nada a ver com o libido, né? Eu continuo tendo libido, mas canalizando a minha libido para construir coisas na minha vida, para fazer o que eu disse para vocês, um almoço gostoso, cuidar do meu jardim, plantar, fazer as curas pelas mãos, que é o que eu faço da vida, né? Inclusive esse cenário aqui que vocês estão vendo aqui atrás é o meu local de trabalho, é onde eu trabalho, que se chama Espaço Lakshmi. Eu dei esse nome em homenagem ao meu pai e à minha madrasta, que tinha uma loja em Penedo, até
no momento que eles partiram desse planeta, eles tinham uma loja chamada Lakshmi, né? E eu dei essa homenagem a esse espaço, nesse jardim lindo, e é onde tem uma energia muito boa, onde eu faço os meus atendimentos, né? Sendo que quando eu estou atendendo dentro de casa, né? Tá chovendo, alguma coisa assim, eu atendo dentro de casa, mas a energia do local, ela segue, né? Ela toma conta aqui. Então, o celibato entrou na minha vida quando eu comecei a perceber que eu queria muito mais do que um relacionamento que começasse pelo sexo. Porque era assim, e eu tenho notado que é assim que as coisas começam, né? Eu quis fazer o sentido inverso, meio que voltar às nossas origens e racionalmente escolher um parceiro. Acho que é por isso que eu estou solteira há tantos anos, né? E mesmo há 2 anos que eu não baixo o Bumble, né, que é tipo um Tinder e tudo mais, eu tenho minhas fases, às vezes eu baixo, às vezes eu apago e tudo mais, mas o ano passado foi um ano que assim, eu apaguei em fevereiro e aí eu nunca mais baixei. E aí esses dias atrás eu falei, não, vou dar uma chance, vou explicar um pouquinho para vocês o porquê, né? Mas essa decisão minha, ela vem a partir de desejar, do desejo de uma profundidade nos relacionamentos. E quando você primeiro vê a química que você tem com a pessoa, você não consegue perceber todos os outros aspectos, os outros fatores que são muito importantes para que a gente siga um relacionamento, para que seja um relacionamento duradouro. Então, por isso, eu decidi pela castidade ou celibato, né? E é claro que eu chamo de celibato, por quê? Porque eu transmuto essa energia sexual em energia divina, né? Então, eu estou sempre buscando o meu aprimoramento espiritual. É uma coisa que de uns anos para cá têm se tornado muito intensas e por esse motivo a castidade e o celibato eles me dão muito mais força, né? Então o que me tirava força anos atrás me dá força hoje. Então eu consegui perceber essa diferença, né? Da onde tirar essa força criativa, da onde tirar essa força essa potência, né? De criar coisas e de transmutar essa energia sexual em curas, em amor, em aprimoramento pessoal. Bom, todo mundo sabe, quem der uma olhadinha aqui no meu perfil vai ver que eu passei quase 30 dias em Caraíva, na Bahia. E Caraíva tem uma energia muito poderosa, é um lugar maravilhoso, é lindo, e tem não só uma energia da natureza, né, mas também uma energia espiritual muito forte. E é claro que toda vilazinha na Bahia tem que ter, né, um forrozinho, né? E as pessoas que vão para lá, principalmente os solteiros e as solteiras, vão para ter um amor, para encontrar uma paixão de carnaval, uma paixão do verão, né? A própria energia da natureza chama essa possibilidade. Então, lá eles têm essa dicotomia, né? essa dualidade do profano e do sagrado. O Vinícius, que eu dei um curso de Reiki lá, o Vinícius, esposo da Ana, que fez essa tatuagem lindíssima aqui, ela mesma desenhou para mim e foi uma troca linda. Ele comentou, ele deu essa definição, essa união e essa harmonia entre o profano e o sagrado que Caraíva traz para gente. E eu senti, é claro, né? Muitos anos no celibato,
né, muito seletiva, sempre pensando se realmente me entregar a uma pessoa, né, e seria bom, seria útil, né, ou proveitoso para o meu ser, né, já que eu sempre brincava, eu cheguei a falar isso várias vezes, que agora eu não falo mais porque a palavra tem poder. Eu falei que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, os sexos que eu tinha que ter, eu já tive para as próximas 3 encarnações. Mentira, viu, universo, não é não. Eu tenho a intenção ainda de ter uma vida sexual ativa por muitos anos. Mas é claro que uma vida sexual ativa e saudável e sagrada ao mesmo tempo, né? E para fazer esse switch, essa mudança entre uma vida tão profana que eu levei e uma vida sagrada que eu pretendo levar, eu precisei fazer o esquema da cartolina, né? Quando você compra uma cartolina, ela vem enroladinha assim, e para que ela fique retinha, você precisa enrolar ela toda para o outro lado. Então, é como se fosse pelo Kybalion, né, a filosofia de Hermes Trismegisto, a polaridade. Então, eu fui do profano ao sagrado, né? Eu fui de uma polaridade à outra, do 0 ao 100%. E lá em Caraíva eu pude perceber e sentir essa energia, coisa que aqui em Coatis eu não tenho, né? Porque aqui eu sou muito caseira, não tem muito o que fazer. A maioria das pessoas que eu conheço aqui são casadas, né? São casais. Não conheço ninguém que seja solteiro que pelo menos que me interesse ou se interesse por mim, né? Que tenhamos pelo menos algo em comum, racionalmente algo em comum para que eu possa me atrair e atrair essa pessoa, uma pessoa que também busca uma mulher que está buscando, como eu, ser uma matriarca, né? Uma mulher que busca o sagrado de si e a matéria também, né? O equilíbrio entre o sagrado e a matéria. E aí, quando eu cheguei em Caraíva, toda aquela energia, né? Eu já tinha me comprometido. Estou em Caraíva para trabalhar, que foi para isso que eu fui lá. Fui para mostrar o meu trabalho, para fazer as imersões em Reiki, todas as oficinas que eu fiz, e Masso Reiki, que é a massoterapia com Reiki. Ah, não podendo esquecer que eu fui lançar o meu livro de cafeomancia, Entre os Grãos do Destino. Então, também para levar essa cultura turca, grega, árabe, né, milenar, para Caraíva, para Bahia. E chegando lá, aquela energia do forró, aquela energia mais profana me pegou. E aí eu pensei, falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que farei com isso? Eu tive a sorte, hoje eu vejo que foi uma sorte, deixa eu beber uma aguinha. Nos meus stories eu estou explicando como faz essa aguinha de flor de boldo. É uma aguinha maravilhosa, faz super bem, dá uma revitalizada e trata, né, dessa transmutação por ser uma florzinha roxa. Mas enfim, eu tive a sorte, hoje eu vejo que foi uma sorte, de ter me atraído por uma pessoa que não se atraiu por mim. Ou melhor, não sabemos, né, porque visivelmente, energeticamente, eu senti que ele estava atraído por mim. Mas ele não quis dar seguimento a esse relacionamento. Ele não quis, apesar de eu ter me aberto. Eu fui uma pessoa que me abri. Acho até que me abri principalmente porque eu já estava indo embora. Ele também. Ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro assim que a gente se conheceu. Então eu pensei, falei, eu vou ficar pouco tempo, ele também vai embora daqui a pouco, então eu me abri para ele, falei, olha, eu estou me sentindo muito atraída para você, a gente já tinha conversado sobre o meu celibato, ele comentou que também já fez 6 meses de castidade, né, de celibato,
e que foi muito bom para ele, mas ele não quis nada comigo. Hoje eu penso que bom, imagina eu ter deixado anos de celibato, né? Toda essa preparação para guardar uma pessoa realmente importante para minha vida, num impulso de me entregar para uma pessoa que talvez não, certamente não ia ter nada mais, talvez eu nunca mais veja ele, né? Tem o lado bom e o lado ruim disso, mas enfim. Hoje eu penso que foi uma sorte ele não ter aceitado, né, a minha proposta de da gente ter alguma coisa. E eu pensei muito sobre isso. Eu pensei que é muito fácil fazer um celibato numa cidade pequena onde eu fico o dia inteiro dentro de casa, cuidando de filho e trabalhando, né? E fazer um celibato numa cidade onde o sexo tá bombando, né? Dançando forró coladinho, uma delícia, né? E aí? Como que a gente faz quando a gente está na situação, né? É muito fácil você falar não para qualquer coisa, sendo que você não tem aquilo, né? Falar não para alguma coisa que eu não tenho em mãos. Ai, não, eu não quero, também nem queria, eu também não tenho. E aí eu comecei a perceber que estar no celibato, né, e a decisão de me manter no celibato, ela talvez não tenha sido feita totalmente por mim. Tenha sido também as circunstâncias que me fizeram me poupar e me deixar, e me privar, né, e ficar casta. E me manter na castidade, no celibato, me manter no celibato por uma opção e não porque eu não tenho opções, né? E eu comecei a me perguntar isso, falei, muito fácil. Coatis é uma maravilha para eu manter o celibato. Talvez até eu acredite que o universo me manteve aqui por 10 anos, porque dia 10 de abril agora eu fiz 10 anos de Coatis. Então nunca fiquei tanto tempo numa cidade na minha vida. Talvez tenha me mantido aqui dessa forma exatamente para que eu pudesse me aprimorar nessa arte de me conhecer melhor. Eu faço uso de Ioni Eggs, que são ovinhos de cristal e pedras preciosas, a qual eu insiro na minha Ioni. Para quem não sabe, Ioni é uma palavra em sânscrito para vagina, então no meu canal vaginal. E isso é uma cura, então eu faço vaporizações do útero e meditações, né? Ativação da Kundalini. Não, a gente não chama de ativação pela minha vertente, né? Mas é uma movimentação dessa energia dos meus chakras. Então, isso também me ajuda muito, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o pompoarismo e o uso das Ioni Eggs, elas curam essas memórias sexuais que eu já tive esse tempo todo, né? De toda a minha vida sexual, que eu comecei aos 14 anos, eu comecei muito cedo, e até, né, o momento que eu decidi por não, eu não quero mais, né? E não foi um trauma. Ai, um trauma, apesar de que eu poderia ter achado que era um trauma, né? Porque o pai do meu filho foi um trauma para mim. Falei, ai meu Deus. Mas enfim, não foi um trauma, foi uma decisão de agora eu quero para mim um homem que valorize a mulher que eu estou me tornando. E pensar que talvez eu não queira mais estar no celibato. E aí essa decisão, quando eu voltei, né, de Caraíva, eu comecei a pensar, talvez eu esteja sentindo realmente vontade de me relacionar. E aí a pergunta que ficou para mim, que está ainda aqui comigo, eu tenho algumas amigas que a gente conversa bastante a esse respeito, falando, quem sabe, baixa o Bumble ou o Tinder, alguma coisa assim, né? Você precisa se abrir um pouco mais, talvez eu não esteja aberta realmente, né?
E eu penso o seguinte, eu acho hoje que a gente precisa se preparar praticando. Não é não praticando que eu vou encontrar uma pessoa que me satisfaça. É no relacionamento. Eu não preciso estar pronta, né? Tá inteira, perfeita. Isso porque não existe perfeição. Eu não preciso estar pronta para iniciar um relacionamento. É durante o relacionamento que a gente vai se aprontando. Mas uma coisa muito interessante é que eu olho os relacionamentos das pessoas ao meu redor e eu não me imagino dentro desses relacionamentos. Eu penso, gente, eu já tinha separado há muito tempo. Eu já teria separado dessa pessoa há séculos, assim, eu não ia ter deixado aquilo acontecer. Né? São coisas que eu penso que são desnecessárias. Só que como eu vou conhecer uma pessoa, né? E aí começou uma certa ansiedade minha de querer ver gente, conhecer pessoas, dançar e ser vista, né? Porque lá em Caraíva, por exemplo, eu cantei na praia, num barzinho lindo na praia, foi super legal, né? Então você é vista, quando você se põe ali, né? Você se mostra, você é vista e você tem essa possibilidade de atrair alguém que te queira, que é uma coisa também muito importante. Nessa dinâmica que eu tive lá com o Felipe, lá em Caraíva, eu falei, eu verbalizei, eu me sinto atraída por você. E você se sente atraído por mim? Né? E aí ele disse que sim, mas a gente nunca sabe. Se falou que sim, porque ficou meio sem jeito. Apesar de que a mulher e o homem também sentem, né? Quando o outro está atraído, eu nunca teria dito nada se eu não tivesse percebido nem um pouquinho de atração dele por mim, mas enfim. Né, não quis dar seguimento, apesar de que eu também não pedi para dar seguimento a nada, né? Eu entendi que o que ele podia me dar era aquilo, ok, beleza. Eu sou uma pessoa que eu gostaria muito que as pessoas me entendessem também, né? Se um cara quiser alguma coisa comigo, eu não quiser nada com ele, precisa entender, né? Então eu também entendo. Quando uma pessoa, não, ok, não me quer. A cura da ferida da rejeição são 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação. Então Caraíva me curou de algumas dessas. Uma dessas foi a história com esse cara, que foi a história da rejeição. Eu entendi a rejeição, gente. No primeiro dia, né, a princípio, eu fiquei bem triste, né? Fiquei me sentindo rejeitada, isso não é legal. Mesmo porque ele não quis nada comigo, mas eu senti que ele se atraiu por uma outra moça que, inclusive, eu fui dar um curso de reiki para ela no outro dia. Então, foi bem, assim, foi uma coisa que eu ainda não entendi. Ontem, eu estava tocando violão aqui em casa, né, toquei também um tambor para a lua, estava um tempo bem bonito, e aqui meu quintal, ele é chamativo para a gente tocar um tambor e tocar um violão para a lua, tá fresquinho, tá gostoso. E eu pensei, falei, cara, eu acho que eu vou ligar, vou mandar uma mensagem para ele, porque eu queria entender o que foi aquilo, né? Por que ele não me quis? Mas aí tava tão agradável aquele momento de tocar violão, de curtir ali, que eu falei, não vou mandar mensagem nenhuma não, vou deixar que uma hora eu entendo isso, né? A vida a gente não tem que ter as respostas na hora que a gente quer, a gente tem que ter a resposta na hora que ela se apresenta. E foi isso que aconteceu, não fiz nada, até você, Ju, que tá aí? Ju, me conta, você ligaria, você mandaria uma mensagem pro Felipe, falar, ô Felipe, por que você não me quis? Me conta. Queria saber, se você souber, se você estiver vendo a live até agora, vai ficar gravada aqui, Sintonia Feminina. Me conta aqui, você diria, você perguntaria, você mandaria uma mensagem? Eu fui tão sincera, né? Fui tão escrachada com ele, então acho que não teria problema nenhum de perguntar. Mas enfim, não perguntei, fica aí ainda uma dúvida, você não ligaria?
É, eu não liguei, então foi exatamente o que eu fiz. Eu não falei nada, não mandei perguntas, deixei só o universo. Mas agora fica uma certa ansiedade dentro de mim, porque agora eu percebi que talvez eu não esteja no celibato porque eu quero, mas porque ninguém me quer. Tadá! E aí entra. Eu só não posso medir isso através da minha pessoa. Eu não posso colocar em xeque quem eu sou, né? Se eu sou uma mulher atraente ou não, se eu sou uma mulher interessante ou não, inteligente ou não, sexy ou não, elegante ou não, né? Tem que ser, ó, não há ninguém sintonizado comigo para isso, por enquanto, aqui ao meu redor, né? Na mesma sintonia desse lance é, por exemplo, a internet. A internet, hoje em dia, né, as redes sociais, beber mais um pouquinho. As redes sociais, elas fazem com que a gente se meça as nossas habilidades através de quantos seguidores você tem, de quantos likes você tem, de quantas views você tem. Isso é uma dificuldade muito grande para mim, porque eu tenho uma autoconfiança, né, uma autoestima elevada. E eu sei realmente quem eu sou. Não vou dizer que eu sou mais ou que eu sou menos, mas eu tenho consciência do ser que eu me tenho me transformado e que me transforma a cada dia. E eu tenho menos de 1.000 seguidores, né? E das pessoas, hoje, por exemplo, aqui tem só a Ju na minha live, às vezes não tem ninguém. Muitas e muitas vezes não tem ninguém nas minhas lives, ninguém vê os meus vídeos, 4, 5 curtidas que eu tenho. E aí o que que acontece? Aquilo não pode medir quem eu sou. Então é um constante olhar para aquilo e pensar, talvez não seja o meu momento virtual para isso. Talvez, né, eu não cheguei ainda na pessoa que eu preciso chegar. Se o que eu falar tiver transformado um coração, para mim tá bom. Muitas e muitas vezes, em relação ao programa Sintonia Feminina, eu tinha isso, porque como é um programa de rádio, hoje eu não estou na rádio, mas ele é um programa transmitido pela rádio FM Quatis FM, eu acabo tendo a sensação de que eu não sou ouvida. E todas as vezes que eu tenho essa sensação, ou o Ricardo, ou alguma pessoa na rua fala comigo. Teve um dia que eu estava entrando no ônibus de Coatis, uma moça desceu do ônibus, me abraçou e falou: "Ah, você que é a moça da rádio?" O nome dela é Fabiana. E ela me abraçou e falou: "Nossa, as coisas que você fala me tocam tanto." Naquele dia eu tinha pensado: caramba, não funciona esse lance aí da rádio, não sei se tá fluindo, será que alguém está vendo esse programa, será? E tá, eu tô tocando um coração, tô de boa. É esse coração que eu preciso tocar naquele dia. Então, se alguém olhou um vídeo meu ou entrou numa live e aquela partezinha que você ouviu fez você pensar, se aquele story que você viu fez você, opa, será que eu estou fazendo isso? Eu já fiz o meu trabalho, já fiz a minha missão, já cumpri a minha missão ali, o meu propósito, né? Isso não pode me fazer parar. Essa ida para a Bahia fez com que eu percebesse que o meu trabalho, que eu passei 2023 inteiro achando que eu tinha que voltar da aula de inglês, porque ninguém queria meu reiki, né? Ninguém queria os cursos de reiki que eu estava fazendo, né? E eu estava pensando, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida, né? Será que eu devo? Será que eu devo me inscrever para trabalhar online, home office, para atendimento ou para trabalhar? Já me propuseram até de eu me inscrever para o Royal, lá para o supermercado Royale, lá em Volta Redonda, para repor as gôndolas.
E aí eu pensei, falei, cara, eu preciso pagar minhas contas, preciso comer, né? Então eu vou. E aí a vida vem me mostrando, não, calma, o que você está fazendo é muito bom, a cura pelas mãos é o que você veio fazer nessa vida. É um ótimo trabalho. As pessoas que eu atendi em Caraíva e as pessoas que participaram das minhas oficinas e dos encontros e das imersões se emocionavam com o meu tratamento. Então, eu entendi, o que eu entendi? Que não era essa é a minha missão. Talvez seja só o lugar que não esteja retribuindo, né? Ou precisando daquilo que eu tenho para oferecer. Talvez seja isso, né? E a gente precisa entender, como Nina Simone disse uma vez, você precisa entender que quando levantar-se da mesa, quando o amor não está mais sendo servido. E isso quer dizer com tudo. Trabalho, família, amor, amizade, tudo. Se o amor não está sendo servido, levante-se da mesa, sai dali. Né? Então, algum lugar vai precisar da minha medicina, algum lugar vai precisar da minha palavra, né? E às vezes eu penso, caramba, eu vou deixar aqui para a posteridade, vou deixar aqui essa live sobre o celibato, quem sabe alguém um dia olha ali, procure #celibato e acha essa live e possa assim, se afinizar com o que eu estou dizendo, com a maneira que eu digo, né? Entendendo que não tem nada a ver com libido, não quer dizer que eu não queira ninguém, não quer dizer que eu não sinta tesão, não quer dizer que eu não sinta vontade de beijar alguém, de ser beijada, de ser desejada, eu sinto isso todos os dias. E quando eu voltei de Caraíva, eu senti mais ainda. Eu só não podia era permitir que a rejeição do Felipe me fizesse pensar que eu não sou desejável, né, que eu não sou, que eu sou resistível, né, colocar os meus predicados em xeque por causa de uma pessoa. Então isso é que é um processo na minha mente, não entender, é entender que eu não vou pegar e ficar sem libido, eu vou pegar a libido e transformar em um livro, em um almoço gostoso, em uma plantação, plantar as coisas lindas que eu plantei aqui. Gente, tem fotos aqui do quintal de quando eu me mudei e fotos de agora, o tanto de flores e plantas, né? Então a energia do lugar se transformou, né? Então que eu seja esse agente transformador na vida de quem passar por mim e da onde eu passar, né? Deixei lá em Caraíva que se eu tivesse ficado mais 25 dias, seriam mais 25 dias de trabalho. Porque lá as pessoas me deram esse valor, né? Então, entender, né, por exemplo, uma coisa interessante, eu fiz 5 palestras antes de fazer, em outras cidades aqui da região, antes de fazer palestra na minha própria cidade, né? Então, olha que interessante, né? Isso tá para mim em todos os sentidos, né? Talvez isso seja uma mensagem para mim. E para a gente se observar, observar o seu entorno e não colocar os seus predicados em xeque, porque você recebeu uma rejeição. Eu olhei para essa rejeição e falei, como eu reagi a isso? Gente, quando no outro dia a moça que eu ia fazer o curso de Reiki falou que estava atrasada, eu comentei com a minha irmã, será que ela está atrasada porque ela ficou com ele? Quem me dera eu não tivesse um sexto sentido tão apurado. E era exatamente isso. Ela estava atrasada porque tinha ficado com ele. Não aconteceu, né, pelo que ela me disse, não aconteceu, mas eu vi, né, todo aquele movimento. Eu poderia ter ficado arrasada, ele não me quer. Será que é porque eu sou velha? Será que é porque eu sou feia? Será que é porque isso, porque aquilo? Não. Tudo está certo do jeito que está.
Foi melhor assim. Me fez pensar sobre ser um pouco mais seletiva e seguir firme no meu celibato e na minha castidade, até encontrar uma pessoa que supra, né, realmente todos os requisitos que a minha alma pede. Não é, que eu estou muito exigente. Eu comentei isso com duas amigas, que a gente estava falando sobre isso, ela comentou da mãe dela, que, que eu também estava na mesma vibe que eu, né, de, não, acho que agora não é mais tempo de relacionamento. E ela está namorando hoje, morando junto. Se abriu, mas para isso acontecer, precisa sintonizar. Tudo no universo precisa sintonizar. E eu prego muito, gente, que todos os planetas estão se movimentando e rodando e na órbita correta, na velocidade correta. Por que cargas d'água? A minha vida não está certa. Então, tudo que acontece na minha vida está certo também. E isso faz com que eu perceba que a minha vida está certa desse jeito, a minha vida está certa desse jeito, e eu vou seguir dessa forma. Hoje em dia, eu penso no celibato? Não, hoje em dia eu já não me considero uma celibatária. Hoje em dia eu me considero, assim, estou na castidade até segunda ordem. Mas eu tenho a intenção, hoje eu tenho um olhar muito mais aberto para uma pessoa que chegue, porque eu percebi que a gente aprende sobre relacionamentos não lendo, porque eu tenho milhares de livros sobre relacionamentos. Inclusive, lá em Caraíva eu li um livro muito legal chamado O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal, que é sobre a solidão, né? Então, a verdade é essa, a gente precisa praticar. É tendo relacionamentos que a gente vai ver, isso eu quero, isso eu não quero. Agora, realmente, uma coisa que todo mundo me dizia e que hoje eu entendo, é verdade, vocês têm toda a razão. Ninguém vai descobrir o meu nome e gritar aqui, porque nem campainha eu tenho. A pessoa não vai chegar ali na frente, bater palma, que nem os pessoal do Testemunho de Jeová, e falar assim, pô, queria muito me relacionar com você. Preciso me colocar para jogo, né? Estar aí para ser vista pelas pessoas. E aí é que entra. Aqui, como que eu faço? Eu fui lá para Bahia, e aí tive essa possibilidade, essa vontade, foi aí que eu tive esse clique de, será que é isso que eu quero? Mas, gente, sinceramente, testei o Bumble, não é para mim. Os papos do Bumble, eu até cheguei a falar um pouquinho aqui no último Sintonia Feminina, os assuntos, a maneira com que os homens falam com a gente nos aplicativos de relacionamento é muito pobre. É muito pobre. Eu não sei se são muitas... Ai, que pássaro lindo, escutaram? Não sei se são muitas opções, né? Então eles conversam com várias mulheres ao mesmo tempo. Realmente eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é para mim. Não é para mim, me incomoda imensamente, porque eu tenho assim, vou dar um exemplo. Começa lá no Bumble, né? Aí o cara conversa e tal, o Bumble tem uma coisa que eu nem sempre concordo, mas a mulher, ela que tem que chamar, ela que tem que falar, dar o primeiro passo, né? Ela tem que falar com você. Vocês dão um match e a mulher fala. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Aí um ou outro pede o Instagram. E quando chega no Instagram, o cara, ele não tem o trabalho de pesquisar sobre você ali, de olhar os 3 últimos posts, para saber o que você faz, quem você é, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que é para isso que serve, né, uma rede social como o Instagram. Não tem essa questão. E aí, no direct, ele segue o mesmo papinho lá do Bumble, perguntando,
E aí, o que você faz? E aí, o que é reiki? Pô, meu, hoje em dia a gente tem Google. Vamos aprofundar a conversa, né? E isso me incomoda. Essa talvez seja uma exigência minha. Que eu, quando eu me interesso por alguém, eu quero saber mais da pessoa, eu quero ouvir o que a pessoa tem para me dizer. Né? Eu quero saber o que aquela pessoa tem, o que ela é, o que ela está sentindo naquele momento, quais são os conceitos dela, né? Então é legal da gente trocar, de ser uma conversa, né? Isso eu acho legal. E isso não tem em aplicativos. Ou não tem comigo. Talvez seja comigo que seja esse problema. E o que eu vou fazer? O que eu posso fazer, por exemplo, eu fui no domingo com meus filhos, a gente foi no Sesc, em Barra Mansa. Então é um programa, eu gosto muito de programas durante o dia. Então, eu gosto de ir na pracinha, tem Feira Arte aqui em Coatis, eu gosto de fazer esses tipos de programa, sabe? De visitar um lugar durante o dia, né? Eu não bebo, então fica muito difícil para mim ir num lugar à noite, né? Que a gente passa a noite acordada, isso para mim é o terror. E eu também penso que se eu não gosto de bebida, se eu não gosto de passar a noite em claro, eu não posso conhecer uma pessoa que me atrai, que sintonize comigo na balada. Teria que ser num dia, num lugar durante o dia, né? Na fila do pão, na fila do supermercado, do caixa do supermercado, alguma coisa desse tipo. Então fica aqui a, a dica, o papo, né? Sobre será que o celibato, até onde o celibato é bom? E até onde você se jogar nos relacionamentos, né? Em relacionamentos rasos que começam exatamente com o sexo. Que eu acho que é isso que me incomoda um pouco. Isso que me levou para o celibato. Começar um relacionamento a partir de uma relação sexual. Acho que isso para mim não cabe mais. É preciso que eu admire uma pessoa, que eu conheça, que eu saiba pelo menos a cor que ela gosta, ou, né, não sei, qualquer coisa, o que ela acha, se ela acredita em OVNIs ou não, ou como ela vai lidar com o que eu acredito e com o que eu penso. Isso para mim faz muita diferença. E isso vai fazer muita diferença para que eu possa me entregar para uma pessoa, né? Então, há a necessidade de chegar até lá, e esse chegar até lá no mundo virtual, no mundo de aplicativos, no mundo onde a gente só consegue conhecer alguém através de balada, a gente não chega até lá, né? A gente está sempre no superficial, e eu tenho um estélio e um escorpião. O que é um estélio? Eu tenho 4 aspectos em escorpião. Minha lua é em escorpião, hoje inclusive lua em escorpião às 8h48 da noite. Lua em escorpião, Marte em escorpião, Vênus em escorpião e Urano em escorpião. Ó, então eu tenho tudo isso aí em escorpião. Então isso me faz ser uma pessoa que busca a profundidade, que busca o que é mais profundo do que é o superficial. Eu me pergunto e eu me questionei, até conversei isso com a minha irmã lá em Caraíva, será que eu sou aquela chata que só gosta de falar de coisas profundas, que não sabe falar de amenidades, né? Ai, como é que tá o tempo hoje? Ah, então, tá tudo tão caro, né? Não sei fazer isso, eu quero saber da pessoa, eu quero que a pessoa me conte uma coisa, o que ela sente, como ela vê aquilo ali, o que ela sente sobre isso, né? Então, isso é uma questão e é quem eu sou. Violar quem eu sou para eu caber, não, eu acho até que tem uma frase assim, né? Antes eu ser diferente, não caber no mundo de pessoas doentes, né? Então, ou antes eu ser doente, não caber no mundo de pessoas sãs que estão ali daquele jeito, né? Vivendo a partir de superficialidades. Enfim,
Quem estiver vendo, chegou até aqui, eu agradeço muito. Terça-feira que vem a gente vai continuar conversando lá na rádio. Falo sobre assuntos que tocam o coração das mulheres, que falam um pouquinho do que a gente não tem coragem de falar com qualquer pessoa, coisas profundas, coisas que vão além dessa superficialidade que a gente vê em vídeos de 1 minuto aí na internet. Então é isso. Não deixem que a superficialidade faça você se questionar quem você realmente é e quem você está se tornando. Isso é muito importante. Tá bom? Grande beijo. Até terça-feira que vem.